Foi um grande incêndio que eu fiquei realmente desesperado quando eu vi aquilo tudo, né? E se propagasse para a Fabril, aí seria o final de tudo. Infelizmente, seria o final de tudo. Duas ideias, mais ou menos, eu tive na máquina de recuperado. Eu fui lá que a gente tem que olhar a temperatura delas, né? Tranquilo, vi lá. Às 3 horas da manhã, fui lá, fiz a ronda, olhei, estava tudo normal. Era 3h30 da manhã, mais ou menos. E nisso veio um rapaz da expedição, veio correndo e falou: ó, Sebastião, tem um fogo lá no recuperado. Chegou lá, o fogo já estava fora do controle. O equipamento apresentou um defeito, mesmo depois de ter tido toda uma manutenção preventiva feita nele. Então era algo que você não tinha como prever. E aconteceu de uma maneira muito rápida. A nossa resposta também foi muito rápida. A hora que nós chegamos, aí eu já deparei com aquela cena. Aí eu falei: Sebastião, infelizmente, filho, eu acho que agora já não é da nossa competência mais. Eu falei: então, Pereira, é o seguinte, eu vou desenrolar as mangueiras aqui do incêndio, vou jogar água e você vai lá e liga para o bombeiro, começa a chamar o pessoal. Consegui falar com o bombeiro logo de imediato, aí já entramos em contato com o senhor Marcelo, da Segurança do Trabalho. Quando eu cheguei aqui na empresa, né, me deparei com um incêndio de grandes proporções, sim. A hora que eu vi aquela fumaça toda aproximando da Marluvas, eu pensei que era no setor de produção e o que veio na minha cabeça naquela hora é que estava todo mundo desempregado, porque a empresa toda pegou fogo. Eu olhava assim, aquele fogo consumindo, só que a gente não tinha noção da dimensão, que a sensação era de que a fábrica toda estava sendo consumida pelo fogo. Nesse meio tempo, o Corpo de Bombeiros, eles foram avisados e vieram muito prontamente e rapidamente. Então nós só trabalhamos praticamente com os nossos brigadistas de combate a incêndio e os nossos socorristas. Já os outros que não tinham conhecimento, nós criamos uma barreira e não deixamos entrar na empresa, para que eles não corressem risco. Eu lembro que eu cheguei correndo assim, tentei entrar na empresa, aí já tinha polícia, a sargento não deixou entrar. A parte mais difícil mesmo foi quando eu, na portaria, chegou na empresa o senhor Marcelo. Foi a parte que eu fiquei muito triste em ter que barrar meu patrão na empresa, não deixar ele entrar na própria empresa. Eu sabia que ele ia deparar com uma situação que ele nem imaginava, para ele não vivenciar o que nós estávamos vivenciando na ocasião. E eu falei: Marcelo, você é meu patrão, mas hoje não vou deixar você entrar aqui não. Deixa depois. Ele, com toda a humildade dele, ele só abaixou a cabeça. Quando eu cheguei aqui, eu vi o tamanho do incêndio. Aí eu fiquei desesperado, fiquei realmente muito preocupado com tudo que estava acontecendo, né? Fumaça escura, alta, né? E eu fiquei realmente muito chateado com tudo aquilo, né? E o nosso pessoal aí, a gente teve alguns guerreiros aí nesse momento, né? E algumas coisas marcaram a gente. Então, uma foi o nosso pessoal que combateu o fogo, né? Eles tiveram que tomar uma decisão, porque realmente a equipe era pequena e o incêndio estava com grandes proporções. E se propagasse para a Fabril, aí seria o final de tudo. Infelizmente, seria o final de tudo. Mas graças a Deus, eles nos ajudaram bastante. Foram verdadeiros guerreiros que não deixaram o fogo realmente propagar para a fábrica. Nosso esforço foi em não deixar o incêndio se alastrar para dentro do setor de produção, né? Ou seja, o coração da empresa, né? E uma das coisas que nós procuramos fazer foi o seguinte: classificar os locais onde nós tínhamos os riscos maiores. Com isso nós já conseguimos ter um primeiro controle. Então tinha uma carreta lá carregada e tinha 2 caminhões da Marluva. Um já estava queimando, com a carreta queimando, e o outro estava mais no canto. Eu entrei no caminhão, funcionei o caminhão, joguei o caminhão mais para o canto, para a beirada da fábrica. Inclusive, a hora que eu entrei dentro do caminhão, as notas fiscais estavam encostadas no painel, assim, perto do para-brisa.
De tão calor que estava, elas já estavam começando a queimar, as notas fiscais queimando dentro do carro. Não vou negar para ninguém que no decorrer desse acontecimento, eu tive momentos que a gente não tem como se conter. Eu cheguei a chorar de ver as coisas se acabando. E naquele momento, os pneus começaram a estourar. E as explosões, elas são horríveis. Porque naquele momento, quando ela estourou o primeiro pneu, foi um impacto grande em mim, no Henrique, né? O Henrique afastou, né? Nós estávamos combatendo o incêndio, os dois com as mangueiras de combate a incêndio. E eu, ainda naquele momento, eu lembrei da explosão dos pneus que estavam do lado de fora. Nesse momento, eu falei, Henrique, vamos continuar, porque nós não podemos deixar as chamas entrarem aqui na área de produção. E eu lembro que nesse momento, eu falei para o Henrique, não, vamos continuar combatendo. E nós continuamos combatendo. Foi aí onde nós começamos a controlar o incêndio. Conforme o incêndio avançava, chegaram vários colaboradores nossos, olhando e torcendo e falando palavras de incentivo, né, para a gente. Não, nós vamos conseguir, vamos passar por essa. E aquela preocupação, porque o fogo não extinguia, né? Acho que essa paixão que o Marlover tem, né, que quem trabalha na Marluvas tem pela empresa, é muito diferente. O que me marcou muito, tinha muita gente, né, do lado de fora da empresa, e o que me marcou muito é ver as pessoas chorando, muita gente chorando, pensando que a empresa tinha acabado. Então a gente via no semblante de cada um a tristeza. A tristeza era grande, era funcionário chorando daqui, pessoas até que não tinha nada a ver com a empresa, chegava até a dar um depoimento ali na hora, ali, falou, meu Deus, por quê? O que está acontecendo? Será que vai acabar? Mas não, Deus é maior. Como o incêndio era grande de proporções, a gente estava combatendo o fogo já há algumas horas, né? A nossa caixa d'água não estava dando conta. E veio um dos nossos, o pessoal da brigada, que falou para a gente, falou, olha, eu estou muito preocupado porque a caixa d'água, ela tem limite. É capaz de a gente não conseguir ela extinguir a caixa d'água e não combater o fogo. Aí que eu falo para vocês que é impressionante a força que a Marluvas tem, né? Como ela é querida na comunidade também. Então começaram a chegar caminhões-pipa que a gente não sabia de onde veio. Né? Falaram, de onde veio? O prefeito da cidade tal pediu para eu vir para cá também. Então os prefeitos começaram a ligar para outras prefeituras para pedir. Aí teve um momento que a gente tinha uma fila de caminhões-pipa na frente da empresa para combater o incêndio. O incêndio ele durou o dia inteiro praticamente, né? 5 horas da manhã estava pegando fogo já, 19 horas ainda estava o corpo de bombeiro trabalhando para combater o incêndio. E aí a gente vê o diferencial da Marluvas, eu acho muito bacana isso, acho que tem que ser citado isso. Primeira coisa que eu me lembro e que emociona a gente até, tinha gente com a camisa da Marluvas no ponto de ônibus. Assim, as pessoas sabiam que não teria atividade, mas eles faziam isso. Eles iam todo dia no ponto de ônibus, esperar o ônibus da Marluvas com a camisa da Marluvas para trabalhar. A empresa, como uma fênix, ressurge das cinzas e das chamas. E nós estamos cada vez mais fortes. Os meios que nós temos hoje são muito mais seguros. Nós até então tínhamos na época 60 mil litros de água, hoje nós temos 538 mil litros de água, né, para combater qualquer tipo de incêndio. Os nossos sistemas de monitoramento, alarme, detecção, eles foram multiplicados em 3 a 4 vezes o que nós tínhamos na época. E hoje, quando relembramos por tudo o que nós passamos, em quase 2 anos após o incêndio, principalmente pensando que durante 1 ano e meio a gente trabalhou, só dando um exemplo, a gente acabou de construir agora, 3 meses, um galpão de quase 4.500 metros quadrados, 12 metros de pé direito, onde funciona parte da operação de embalagem, operação de expedição, de envio para o centro de distribuição. E aí quando a gente percebe que durante 1 ano e meio nós trabalhamos sem essa estrutura e conseguimos entregar o que a gente entregou, é que a gente vê realmente o valor de cada colaborador da Marluvas. E não foi apenas reestabilizar o processo, foi entregar, 2021, nós crescemos 43% em cima do 2020. Então a Marluvas, além de tornar a operação estável novamente, nós crescemos 43%. E isso sem as condições que nós temos hoje, quase 2 anos após o incêndio. Então por tudo que a gente relatou nesse vídeo que vocês viram, realmente a Marluvas se sente uma vitoriosa. Pela equipe que tem, pelos parceiros que tem, e quando eu digo parceiros, estou falando tantos clientes que entenderam a condição que a gente passou, que caminharam junto com a gente esse momento de dificuldade, e também os fornecedores que foram muito ágeis em repor o material da Marluvas,
15 dias após o incêndio, nós já estamos produzindo normalmente novamente. Então é por isso que a Marluvas consegue, de fato, quase 2 anos após o incêndio, estar novamente estruturada e com um nível de serviço aprimorando, melhorando cada vez mais, mas com um volume de entrega muito maior do que a gente tinha anteriormente. Então essas são as vitórias que a gente tem para agradecer para todo mundo que faz parte do nosso negócio, para todos os nossos stakeholders. Então aquela afabilidade que eu falo que existe dentro da Marluvas, entre os colaboradores, ela existe também no relacionamento Marluvas e cliente, né? Então nesse momento difícil a gente teve muito amparo de cliente nosso.